mesma forma que está sendo novo para vocês assistirem a aula, para mim está sendo novo dar essa aula nesse formato. Eu que sou rato de cozinha, né, dar uma aula sobre isso dentro de uma plataforma que não me permite pegar em uma panela, não me permite me sujar, não me permite bater numa mesa, não me permite gritar. Então, também é complicado para mim, tá bom? Porém, está sendo uma experiência muito boa, né? Porque eu estou vendo quantos meus alunos estão se esforçando para isso. E o mais legal é que as pessoas estão cada vez mais entrando dentro desse mundo da internet, né? Eu sei que isso já é um clichê falar isso, todo mundo fala, mas é importante a gente reforçar essa nossa conexão com a internet, tá? Eu sei que as pessoas hoje estão cada vez mais desconectadas umas das outras e que as pessoas, né, todo mundo fala para a gente voltar a se reconectar. Mas as empresas, elas precisam da internet, elas precisam estar 100% dentro da internet. E vocês, através dessa videoaula, mostram que vocês estão dentro dessa esfera, né? Estão se atualizando às novas maneiras de assistir uma aula, de compreender e principalmente de entender a situação que nós estamos passando, né? Que é de fundamental importância. E passando para lembrar também que esta aula faz parte também de uma rotina que a gente vai, acho que talvez a gente perdure mais por algum tempinho e que todos se acostumem com essa rotina durante um processo. É um processo, não é nada definitivo, né? Essas aulas online, elas não são algo que vai perdurar a vida toda, mas que é um processo que a gente vai estar passando e que eu estou tirando muito proveito disso, de dar uma aula online. E vocês também de assistir a aula online, né? É bastante legal isso. E a gente vai falar hoje bastante sobre teoria. Nas aulas, a gente fala muito sobre prática, né? Apesar de todo início de aula a gente conversar um pouco sobre o tema, a gente falar, explanar na lousa, mas quase não, 90% da nossa aula ela é prática e às vezes eu sinto vontade de falar mais com vocês, mas eu sei que a prática é ainda a melhor maneira de vocês aprenderem. Mas eu estou adorando esse momento aqui porque é a hora que eu posso conversar com vocês, tá? Eu separei uma frase aqui do Bill Gates que ele fala assim: em alguns anos vão existir dois tipos de empresas, as que estão na internet e as que estão fora dos negócios. Ou seja, você precisa, se você quer ser um empreendedor de sucesso, você precisa estar dentro da internet, tá? Se você não está dentro da internet, você está fora desse mercado, está fora dos ramos de negócio, tá? E tá dentro da internet não significa que eu tenho uma rede social, não significa que eu tenho uma plataforma e etc. Mas apenas o fato de você estar enviando a mensagem para o seu cliente pelo WhatsApp, apenas o fato de você estar ali conectado com o seu cliente através de uma rede sem fio, isso já mostra que o quanto isso é importante. Hoje, 80% das vendas são feitas pela internet, né? Não estou falando, então quer dizer que a gente compra pela internet? Não. Mas hoje muitas pessoas, ao comprar um produto, elas primeiro acessam a internet. Hoje em dia, se eu for comprar um produto e não acessar a internet e não ver o produto na internet, seja de um microempreendedor ou de uma grande mega empresa, eu não compro o produto, né? A coisa tá tão braba que eu vou comprar uma cama recente e eu fui olhar a cama na internet, né? Eu não vou à loja, eu vou comprar a cama pela internet, vendo a opinião das pessoas. Imagine alguma coisa que é de comer, né? Que é mais próximo e é mais acessível ainda. Então, é muito importante a gente estar tendo essa conexão via internet, que é isso. Vocês estão passando pelo módulo de confeitaria fina, né? É um módulo muito importante, tá? Eu acredito que sejam os módulos que fecham com chave de ouro para vocês que estão indo, né? Para o pessoal que está se formando, fecha com chave de ouro. E para os meninos que vão ficar, é um módulo muito importante, porque a gente consegue ver e explanar um pouquinho do que é a confeitaria fina.
A primeira aula foi sobre macarrons, tá? A primeira aula foi sobre macarrons e cheesecakes, né? A cheesecake, ele é um doce fino, principalmente quando se bem empratado, né? Em uma monoporção. Devido à correria da aula, né? Eu às vezes fico muito focado em falar o máximo necessário, mas me foge algumas coisas da minha memória e eu esqueci de falar para vocês que hoje em dia já existem macarrons fakes. O que são os macarrons fakes? São os macarrons que são feitos com farinha de trigo ao invés de é, farinha de amêndoa, de castanha, enfim. Então, já é um macarrão fakezão, tipo, que vai servir apenas exclusivamente para estar fazendo uma decoração de uma vitrine ou tá fazendo, sabe aquelas torres de macarrão? Vocês já viram que o pessoal cola o macarrão e vai fazendo torre? Pronto. Geralmente, eu não estou falando todos, né? Mas geralmente elas são feitos de macarrão fakes, que são feitos de farinha de trigo. Eu já vi também gente fazendo macarrão fake para decoração de torta. Então, é uma maneira de pegar objetos, itens da confeitaria fina e diminuir um custo, tá? A minha vida inteira é de diminuição de custo, desde a pessoal até a profissional, já que eu trabalho no ramo da padaria. Então, tipo, a gente precisa e necessita a toda hora diminuir ramo de tudo. A outra aula foi sobre na mesma aula a gente aprendeu sobre cheesecake. A gente aprendeu que a base do cheesecake é o cream cheese, né? Mas a gente sabe também que as pessoas conseguem fazer algumas diluições, por exemplo, colocar parte de cream cheese, parte de requeijão, tá? E tem gente que usa até o próprio requeijão para fazer uma cheesecake, gente que usa ricota e por aí vai. O importante é saber que a base ela é feita de queijo. Quando a gente fala cream cheese, às vezes parece um nome muito estranho, mas ao pé da letra ele é nada menos do que um creme de queijo, né? Um queijo cremoso. Então, a partir disso a gente sabe que, na verdade, a base do cream cheese ele é o queijo, né? Em forma cremosa. Então, a gente pode aí explorar diversas formas e testes de fazer o cream cheese. Eu já trabalhei em uma padaria que a gente fabricava o próprio cream cheese para diminuir o custo. E assim, na internet tem muitas receitas de cream cheese e tal, a galera ensinando a fazer. Obviamente não tem a mesma durabilidade, já que não tem tantos conservantes, mas tem e nem também tem o mesmo sabor, tá? É tanto se você provar um creme cheese de uma marca para outra vai mudar muito a diferença, muito. Uns vão ter um gosto mais tipo iogurtado, meio azedo, outros vão ter um sabor mais passando mesmo para o queijo, outros vão até fugir desses dois extremos. Enfim, então o cream cheese, cada um usa a sua base, tá certo? Sabendo que tem que ter em maior parte, ou leite. Lá na padaria a gente fazia com leite, amido, não lembro, mas era leite, amido, ia muito pouco queijo, requeijão que a gente usava e vinagre, né? O vinagre, ele é um ácido e ele vai dar acidez e vai talhar, entenderam a lógica? E aí a gente vai ter um creme já mais espesso, tá? Procurem saber sobre o cream cheese um pouco, tá certo? Eu queria que vocês buscassem aprofundar mais sobre o cream cheese caseiro, como é que faz para vocês possivelmente fazerem testes, tá certo? A outra aula que nós tivemos foram de cremes, não foi? Todos estão recordando de cremes, né? Os cremes hoje em dia eles estão super em alta, tá? Super em alta os cremes estão hoje em dia. E como é que eu posso falar os cremes estão super em alta. A gente aprendeu o creme de ninho, que é um creme branco, né? E para quem não sabe, ou a nível de informação, na confeitaria, tudo que é branco, ele é capaz de aceitar uma carga. O que é carga? É tudo aquilo que... Um minuto. O que é carga? É tudo aquilo que eu adiciono à minha mistura branca, ao meu preparo branco, e não altera a minha textura.
Então, a gente ensinou para vocês um creme branco, não foi? Vocês lembram do creme branco? Certo. Aquele creme branco a gente pode adicionar paçoca, a gente pode adicionar óleo, a gente pode adicionar geleia de morango, enfim, uma infinidade de coisas. Ovo maltine, tudo isso para estar saborizando esse creme branco. Contrapartida, a gente aprendeu também um creme de chocolate, né? Esse creme de chocolate eu já não consigo mudar o sabor dele, mas eu posso adicioná-lo textura, né? Um pralinê de castanha dentro desse creme de chocolate. Pralinê de castanha, gente, é um crocante de castanha, tá? Você pode fazer ele em casa, como também você pode comprar feito. Então, a gente brincou muito com essa história do creme, né? A gente aprendeu esse creme branco, no qual eu estou dizendo aqui que a gente pode, ele é muito versátil, a gente pode saborizar de diversas maneiras, e também o creme de chocolate, que é universal, tá certo? Esse creme branco, ele é incrivelmente maravilhoso para se fazer bolos de pote, tá bom? É, eu sei que aqui em Fortaleza, no Nordeste inteiro, os bolos de potes eles são feitos com massa amanteigada, né? Mas a gente tem que abrir os olhos um pouquinho aí para o pão de ló quando o assunto é bolo de pote, tá bom? Porque bolo de pote é uma massa, é um bolo que vai à geladeira, então ele precisa estar molhadinho e não pode estar durinho. Mesmo que a gente coloque leite, ele vai querer ficar voltando para a textura molhada, tá certo? Exceto se você sobrar bolo, aí você aproveita para fazer o bolo de pote. Mas se você fizer o bolo destinado para a produção do bolo de pote, eu indico que você faça um bolo um pão de ló. Todo mundo aqui sabe fazer pão de ló. Todo mundo aqui sabe fazer pão de ló. Lisandra ainda está em tempo, né, Lisandra? Rosivânia sabe fazer pão de ló? Vai aprender, tá certo? Aí você vai passar pelo módulo de bolos, então você vai ouvir muito esse nome, pão de ló. Então, quem quer trabalhar com... eu vi a Carla fazendo ultimamente bolo de pote, né? Como é que tá? Tá dando certo, Carla? Pronto. Tá usando pão de ló, massa amanteigada? Amanteigada, né? É porque sobra? Pronto, show. O creme que você tá usando é brigadeiro ou são cremes? Tu faz o brigadeiro? Pronto. O creme não. Eu como com creme. Tá certo. Então, quando forem fazerem, quando fazerem bolo de pote, sempre deixem o ponto do brigadeiro ou do creme mais fluido, tá certo? Porque quando ele gela, ele dá endurecidinha. E as pessoas, quando pensam em bolo de pote, pensam em algo molhado, cremoso e por aí vai. Outra coisa importante, além do brigadeiro, também, em relação ao bolo de pote, é fazer com que o ponto do brigadeiro, seja sempre fluido, primeiro para dar cremosidade e segundo para ele não reduzir muito, porque se reduzir vai sair bastante caro o seu bolinho de pote, tá? Eu não estou falando para ninguém isso que eu vou falar agora, mas eu estou estudando para voltar de venda pelo iFood, porque eu estou vendo que é um mercado que está crescendo bastante, tá? E eu estou começando a promover, pensar em produtos que eu consiga congelar. Exemplo, bolo de pote é um produto que eu consigo congelar, mas assim, bolos de potes bem recheudos, assim, bem cremosão, aquele que você afoga a colher, creme só falta esparramar. Eu estou buscando esse tipo de bolo, certo? E algumas fatias supremas. E aí eu falta alguns testes. Mas tudo é com pão de ló e congelado. Porque eu estou vendo que as pessoas que estão dando certo hoje em dia no mercado, apesar de até eu mesmo bater nessa tecla de que a massa amanteigada é a massa ideal e papapá, as pessoas que estão dando certo hoje em dia no mercado, elas trabalham com pão de ló, né? Vamos levantar aí em questão aí, por exemplo, todas as cafeterias, não cafeterias, mas todas as lojas que vendem bolos, que são referências hoje em dia, todas trabalham com pão de ló, né? Sem exceção. Isso para a construção de tortas, tá? Aquelas tortas
bem cremosas e tudo, que precisam ir na geladeira, tá? Mas a gente honra a massa amanteigada quando o assunto é pasta americana, chantininho, realmente tem que se usar esse tipo de massa, porque vai dar estrutura. Quanto à massa amanteigada, para o pessoal que está se formando, eu não tenho nem medo de dizer que já estão super afiados, né? Que a gente fez demais massa amanteigada nos nossos módulos. Show, tá? Mas se querem fazer algum dia bolo amanteigado, bolo amanteigado não, as tortas mais cremosas, eu indico que vocês façam com o pão de ló, tá certo? E o pão de ló bem basicão, farinha, ovos e açúcar, tá certo? Outra coisa, gente, em breve eu vou liberar para vocês a receita do pão de ló de leitinho, tá bom? Para vocês terem uma receita plus aí. É uma receita que eu sou apaixonado e não libero para absolutamente ninguém, a não ser para os meus alunos, tá bom? Eu vou liberar essa receita para vocês, vocês vão amar, tá bom? É uma receita que eu uso muito, 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 muito. Quero que vocês anotem aí que pão de ló a gente não unta a lateral, tá certo? O pão de ló a gente unta apenas a base e não unta a lateral. O crescimento dele é quase zero. Ele fica tão esponjoso dentro da forma que ele não cresce nada. Então, é um bolo que eu posso preencher a forma inteira até em cima e saber que ele não vai transbordar, porque ele vai só se manter. Então, a gente não usa a manteiga e farinha ou desmoldante para untar, para ele se agarrar na forma e ele se manter firme durante todo o seu cozimento. Entendidos? Pronto, né? E aí o pão de ló ele é muito bom para isso. As melhores formas para assar o pão de ló, eu estou falando de pão de ló, gente, porque na confeitaria fina só se usa pão de ló, não se usa massa manteigada de forma nenhuma, tá? É, na, só em casos bem extremos, bem assim, bem exceções mesmo. Até porque o pão de ló é uma das bases da confeitaria. Mas, enfim, o pão de ló, me fugiu agora o que eu ia falar. Mas então, voltando para o pão de ló, lembrei. Em questão das formas. As formas para se trabalhar com pão de ló são formas altas, as formas de 10 centímetros, entende? E as formas baixinhas a gente destina para os usos dos bolos amanteigados. Resumindo, para fazer o pão de ló, eu posso encher minha forma inteira, porque eu sei que ele não vai ficar a massa crua. A probabilidade de ficar a massa crua é bem difícil por dentro. Agora, a massa amanteigada, que é a massa mais pesada, se eu pegar uma forma de 10 centímetros e encher por completo, quase toda, ele pode ficar cru por dentro, que acontece muito isso, e também ele pode transbordar. Então, a gente vê no mercado essas formas de fundo de 10 centímetros de altura, né, e se pergunta para que ou se é bom comprar. Se o seu foco for massa amanteigada, não comprem. Mas se o seu foco for pão de ló, comprem, porque ela vai te valer muito a pena, tá bom? E aí, pão de ló é o bolo mesmo que quando a gente assa o pão de ló, ele não tem redução. O bolo amanteigado, quando você assa, ele entra um pouquinho, né? O pão de ló, quando você assa, ele permanece daquele jeito ali. Ele não entra, ele não tem redução de volume, tá bom? Só assim, só se você pôr mesmo o desmoldante ou untar, aí ele vai entrar um pouquinho, porque é um processo natural. Mas se não, ele fica ali todo grudadinho. Depois, voltando para dos cremes, né? Em seguida, a gente teve a aula de alguma dúvida sobre pão de ló? Alguma dúvida sobre massa amanteigada? Sobre processos, receitas, a gente conversa depois. Tá? A outra aula foi sobre... como é o nome? Massa choux, não foi? Onde a gente fez a massa choux. E a massa choux é um bichinho muito complicado, né? Então a gente tem que ter o cuidado no assar dela no forno. Não pode abrir o forno. Quando eu falo muito complicado, não quer dizer que seja um bicho de 7 cabeças, não. Mas a gente tem que ter
alguns cuidados em relação ao cozimento dela e por aí vai. Olha, a Alice chegou atrasada, né? Para não perder o costume. Então, gente, a massa chua, ela é muito boa, tá? Ela não é tão explorada hoje em dia, mas sim, ela é uma massa bastante usada nas confeitarias para fazer profiteroles, bombas de chocolate, etc. E também ela é massa neutra. Então, se é uma massa neutra, é uma massa que eu posso rechear tanto de parte doce, parte salgada, e sempre usando um mousse ou um creme. Deixa eu ver. Agora, hoje à noite, eu vou postar um vídeo sobre donuts, tá bom? Eu quero que vocês fiquem bastante atentos aos alunos que já passaram pelo módulo de salgados de forno. Helena, Carla, Meriane, Karine e a Alice já passaram. Acho que a Alice também já passou. Não, a Alice não passou. Não passou pelo módulo de salgados, mas esses outros alunos já passaram pelo módulo de salgados. O processo do donut é o mesmo. É necessário uma massa bem hidratada, aquela massa que você, né, você sova a massa. Não tenham medo de fazer esse processo na batedeira, até porque se vocês sabem que a massa ela precisa estar bem hidratada, então não vai forçar a batedeira. É óbvio que quando eu estou gravando um vídeo, eu não dou tanta informação assim, né? Mas vocês, como meus alunos, sabem que a massa tem que estar bem hidratada, que isso é de fundamental importância para o sucesso da nossa massinha, tá? A massa do donut também é uma massa, a massa do donut também é uma massa neutra. A gente pode estar fazendo tanto doce quanto salgado. Então, assim, é um doce que está voltando muito, 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 muito em alta, tá? Quando vocês verem a receita do donut, quando eu recheei o donut, o recheio que eu usei para fazer o donut foi uma caixa de leite condensado. Eu não mostro isso no vídeo, o recheio, como eu faço, mas é uma caixa de leite condensado, uma caixa de leite. A medida da caixa de leite condensado é a caixa de leite, né? Chocolate em pó a gosto, tipo, não medi na hora, fui colocando no olho a gosto, né? E uma colher de amido. Esse também é um recheio maravilhoso para fazer bolo de pote, porque ele fica bem cremoso mesmo, tá? E se você quiser colocar uma gema, pode colocar, mas eu não coloquei. E aí, gente, foi esse o recheio que eu usei para fazer o donut, tá bom? Em seguida, eu banhei o donut com uma calda de açúcar de confeiteiro e água, ou pode ser açúcar de confeiteiro e limão com água para dar um gostinho de limão, ou outras essências e pode colorir também, tá? A calda que vai açúcar de confeiteiro, inicialmente, você olha assim, pensa que dá errado, mas ela precisa estar bem grossinha mesmo para grudar no donut, tá? Quase que uma pasta. Então é muito açúcar, é tipo assim, uma xícara de açúcar de confeiteiro e 4, 5 colheres de água para dar o ponto nela, porque ela fica bem grossinha mesmo, tá? E aí vocês afogam o donut para dar aquela casquinha. Aí você afoga o donut nela para o donut e em seguida vocês deixam descansando, ou pode botar granulado e etc. E depois deixa descansando que ela vai virar uma casquinha bem dura mesmo de açúcar, Pode muito gostosa. repetir, por favor, me perdi. Pronto, a casquinha do donut, né? Essa meladinha que vai em cima. Tem que estar bem grossa a mistura. Eu não estou lembrado mais ou menos de quanto é a proporção, mas é mais ou menos para cada uma xícara de açúcar, 4 colheres ou são 5 colheres de água, de colheres de sopa. Tem que ficar uma mistura bem grossinha mesmo. Essa mistura você pode colorir, tá? De rosa, de o que você quiser, com a cor que você quiser. E também pode saborizar com a essência que você quiser, de limão, de laranja, de baunilha e por aí vai, tá certo? Entenderam agora? Depois que você afoga essa mistura, depois que você afoga o donut nessa misturinha, você pode colocar granulado, raspas, castanha, o que você quiser e deixa descansando que ele vai virar uma casquinha bem dura, uma crocância muito gostosa, tá? Essa mesma mistura,
vocês vão conseguir fazer para decorar bolo de laranja. Já viram bolo de laranja e limão, que tem aquela caldazinha branca, crocante em cima? Já viram? Tem muito em filmes americanos e o pessoal usa. E aí, em pão também fica muito legal. Vocês podem colocar essa caldinha em cima, tá? Muito cuidado com essa caldinha, porque se você colocar de qualquer forma, ela fica bem feia, bem estranha. Então, coloquem de um jeito que ela fique, caia, tenha um caimento bonitinho. Provavelmente, da primeira vez que vocês forem colocar essa calda, não vai ficar legal, porque vocês vão ver o ponto dela, como é que ela vai reagir no bolo. Mas na segunda vez, vocês já vão conseguir controlar ela, como é que ela cai no bolo e tudo. Mas ela é muito legal para fazer decoração de bolos caseiros, tá bom? Quem aqui sabe fazer bolo caseiro? Deixa eu ver aqui. Rosivânia, sabe fazer? Sim, não? Sim? Mais ou menos, tá? Deixa eu ver aqui. Raimunda? Mais ou menos. O Ívia sabe, mais ou menos. Mais ou menos. Lisandra? Lisandra? Eu acredito que eu sei, mas... O pessoal, a Helena, a Carla, a Miriane, a Karine, não vou nem perguntar, porque já faz parte do dia a dia e aprendeu nas aulas. Tá? Então, é muito bom fazer bolo caseiro com ele, tá certo? Hoje em dia, ao encerrar a aula, eu vou passar para vocês uma receita, tá certo? A receita do pão de ló de leite ninho. E em seguida, eu vou passar a receita de um bolo de milho, tá certo? E aí, eu queria que, se possível, vocês fizessem um ou outro. Se não fizer, não se sintam constrangidos, não é necessário, tá? Mas se puderem, façam, porque vai ser uma forma de a gente interagir e achar o que é que vocês acharam. Não estou pedindo para fazer as duas, ou se quiser fazer as duas, tudo bem. Mas se quiser fazer só uma ou nenhuma, ok também, tá? Mas é bom a gente manter esse feedback para a gente estar evoluindo, tá? Nem sempre eu consigo passar receitas para vocês nas aulas como eu quero. E vamos aproveitar esses nossos momentos livres não, né? Essas aulas online, onde eu posso estar dando algumas receitas para vocês, tá bom? Que já que a gente não está em contato, pelo menos nesse módulo, a gente não está, a gente deu um pezinho fora da apostila, então eu queria passar algumas receitas para vocês, tá? Essas receitas que eu vou passar para vocês, eu gostaria de deixar bem claro que eu estou passando por mim, tá? Então, tipo assim, a gente não vai reproduzir em sala de aula, tá certo? Que é uma opção minha que estou dando para vocês, tá? Quando a gente voltar às nossas aulas, vocês vão ter que me apresentar um trabalho. Vocês lembram ainda? Né? Algumas pessoas vão apresentar cheesecake salgada, outras pessoas vão apresentar cheesecake normal, mousse, qual é a outra? E massa choux. Verrier, massa choux e o cheesecake. Doce e salgado, né? É isso. E aí, vocês estão se comunicando sobre isso? Chegaram a se comunicar? Sim. Pronto. Né? Aproveitem esse tempo para fazer os testes de vocês, tá bom? Eu estou tirando esses dias para fazer testes. Eu acho que esse vídeo que eu vou postar hoje é o último vídeo, porque todos os outros eu vou fazer, não vou gravar vídeo, eu vou fazer teste, estou precisando fazer alguns testes de receita. Não vou postar vídeo no Instagram, tá? Mas aqui, mas eu preciso me exercitar também, tá? Eu queria que vocês também me apresentassem um trabalho, tá bom? Para eu acompanhar como é que está o crescimento de vocês referente à confeitaria fina, tá? O trabalho vai ser exatamente sobre o bolo de milho, ok? E desafio agora. O desafio é transformar o bolo de milho em que é um bolo regional,
né? Bem nordestino mesmo, em um doce fino, tá? Eu queria que... Professor, eu não tenho esses ingredientes, não tem no mercadinho, não consigo comprar, então eu queria que você desenhasse esse bolo para mim, num papel, desenhasse como é Fica, que eu vou fica sair só um minuto aqui, viu? Vou tá? poder entregar uma coisa a um cliente ali embaixo. Um minuto, tá? Peraí. Vou te esperar, viu? Não, pode falar. Vai, embora. Aí eu queria que vocês fizessem esse bolo, ou pelo menos desenhassem esse bolo, tá? Pra gente, pra gente, como é que eu posso dizer? Para vocês verem como é que fica esse bolo na visão da confeitaria fina. O que é que vocês acrescentariam nesse bolo para ele se tornar um produto da confeitaria fina, tá? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque confeitaria fina, só o nome já diz muita coisa, tá? E para isso eu vou dar algumas dicasinhas para vocês. Anotem aí a receita do bolo de milho. Sessenta gramas de milho verde de lata. 60 gramas de milho verde de lata. 90 gramas de leite de coco. Todos vocês têm balança em casa, aquela digitalzinha branca. Raimunda tem, Alice tem, Lisandra tem. Tem ou não tem? Raimunda, tem ou não tem? Ó, ok. Meriane tem. Rosivânia não tem, né? Então, Rosivânia, eu indico para você usar o copo medidor. Você tem copo medidor de farinha? Pronto. Não, eu não estou escutando. Liga o teu microfone. Tá desligado o teu microfone. Liga o teu microfone. Eu já tentei, deu certo. Fazer com copo. Não, eu tô dizendo, a minha balança não é digital. Ela Mas dá certo. Eu tenho um copo de medida, eu tenho um xícara de medida. ótimo. Pronto. É isso que eu queria. Pode desligar o microfone para não ter barulho. Tá? Então, 60 gramas de milho de lata, 90 gramas de leite de coco. Ei, repete, eu voltei. Fala, nem tá aparecendo mais. 90 gramas de milho de lata. Começa agora, você vai falar. 60 gramas de milho de lata. 60 Olha aí. gramas de milho de lata. E 90 gramas de leite de coco. Ok? 220 gramas de açúcar refinado. Ou cristal, tá certo? 190. Gente, vocês sabem a diferença de açúcar refinado para açúcar de confeiteiro? Açúcar refinado é só o açúcar cristal refinado. Açúcar de confeiteiro, açúcar refinado, tá? É um açúcar de confeiteiro. Então, se quiserem usar açúcar refinado e não tiverem em casa, pega o açúcar cristal e passa no liquidificador. 190 em ponto de pomada, que é o ponto, como é que eu posso dizer, de temperatura ambiente.
160 gramas de gema. Desculpem aqui, tá? Na verdade, são... deixa eu só somar aqui para vocês. São 400 e são 8 ovos. Porém, vocês vão separar as claras das gemas. Tá? Então, vai dar mais ou menos aqui 160 gramas de gemas e 250 gramas de claras em neve. Felipe, eu estou assistindo a aula, mas eu não estou fazendo. Como é que faz Quanto isso? é as claras, Felipe? Não, peraí. De clara é 250 gramas. Como ela tá aí? Eu estou assistindo a aula, mas eu não tenho como fazer a receita. Eu entrei Tá. agora, Então, no caso, foi o que né? eu disse. Eu estou sem celular e eu estou no interior. Estou assistindo pelo celular de outra pessoa. Então, o que é que eu disse? Quem não tem como... Oi? Professor, a gente vai fazer assim, eu estou anotando toda a tua receita, tu pode falar. No final eu vou compartilhar a minha tela com a receita que você está passando todinha, a quantidade de gramas. E aí, quem está entrando agora, pessoal, seja muito bem-vindo. Vocês não vão precisar replicar essa receita agora. Ao final, o professor ele vai dar um resumo de tudo que ele falou, tá certo? Para que vocês não venham ficar perdidos. Nesse momento, ele está falando um pouquinho sobre a receita que ele está passando, que é um bolo de milho, tá? E aí, no final, ele vai abrir para vocês tirarem dúvidas. Sejam todos bem-vindos, viu? Não. Vamos lá. Quem não tem como fazer, eu estava até falando sobre isso, Altair. Quem não tem como fazer, o que é que eu quero? Qual é a atividade? É transformar o bolo de milho em um produto da confeitaria fina. Então, quem não tem como fazer, eu gostaria que desenhasse numa folha de papel como é que você imaginaria o seu bolo de milho em forma de confeitaria fina, tá? Como você apresentaria isso? Isso, na verdade, gente, é uma forma que a gente usa até hoje em dia para criar doces, bolos. A gente desenha no papel, põe todas as ideias, desenha mesmo, rabisca, para depois fazer o nosso doce ou o nosso bolo. Tá? Eu parei nas gemas, agora eu vou falar a quantidade de farinha de trigo. 200 gramas de farinha de trigo. Quando eu falar, gente, 200 gramas de farinha de trigo, não anota farinha de trigo, coloca 200 gramas de trigo, só isso, que fica mais fácil. 200 gramas de trigo, 50 gramas de fubá, 12 gramas de fermento químico, que é o fermento para bolo, ou seja, 12 gramas de fermento, e aquelas claras que a gente tinha falado, 250 gramas de claras. O primeiro passo da receita é bater as claras. Vocês vão bater as claras até o ponto de neve. O que é o ponto de neve? Aquele ponto bem duro das claras. Você bate, 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 tá? Só pode ser na batedeira. Claras, hein, Felipe? Quantas neve. claras? Repete de novo, por favor. 250 gramas de claras. Lembrando que a receita o Ian vai passar no final da aula, tá? Felipe, vamos lá, só para eu ver se está tudo ok aqui com o que eu anotei. A gente tem 60 gramas de milho verde em lata, 90 gramas de leite de coco, 220 gramas de açúcar refinado, 190 gramas de margarina, pronto, 160 de gema, 200 de farinha, certo. 50 de fubá, 12 de fermento 50 de quê? e 200 de fubá. Certo. 12 gramas de fermento químico 12? em pó, 12 e 250 gramas de claras em neve. O modo de preparo é bater as claras ao ponto de neve. No liquidificador, você vai bater o milho junto com leite de coco e vai reservar, vai deixar ele um pouquinho de lado. Aí você vai voltar para a batedeira e vai bater o açúcar, a manteiga e as gemas. Olha,
Adorei. Tá? No liquidificador, você vai bater o milho verde e o leite de coco. Em seguida, você vai colocar na batedeira o açúcar, a manteiga e as gemas e bater até clarear. Até formar aquela gemada. Em seguida, você vai acrescentar os ingredientes secos, que é a farinha, o fubá e o fermento. E vai misturar com o auxílio de um fouet ou de uma colher até homogeneizar. Não aconselho bater isso novamente na batedeira. Em seguida, você vai agregar as claras que você fez. Foi o primeiro passo da receita. Você vai agregar as claras. Depois você vai colocar numa assadeira untada. Tá? Esse bolo é um bolo grande, a assadeira é de 25 centímetros de diâmetro, ou você pode colocar em 2 assadeiras de 20 centímetros. E vai levar para assar a 180 graus, tá bom? Até ele ficar maravilhoso, fofo, cheiroso, tá bom? A próxima receita... Felipe, depois tu passa só o modo de preparar de novo, porque eu não consegui pegar quase nada. Tá, o Ian vai passar, tá? Tá. Um minutinho que eu vou pegar aqui a próxima. Obrigada, viu? Tá. A próxima receita é o pão de ló de leite ninho. Tá? Bora lá. Próxima receita, pão de ló de leite ninho. É um insumo, é um ingrediente muito importante da confeitaria fina, tá bom? Então aqui a gente está entrando 100% na confeitaria fina. 4 ovos. 4 ovos. 250 gramas de trigo. 25 gramas de emulsificante. Felipe, o pessoal tá com o áudio ligado, aí tá dando, eu não tô conseguindo entender direito. Tá. Quem tá com seus áudios? Tainara, desligar o microfone. Pode deixar que eu desligar. desligo aqui, viu? Tá. Vamos lá, Felipe. Só reforçando a receita. 4 Vamos lá. ovos. 250 gramas de trigo. 25 gramas de emulsificante. Quantas gramas? 25 gramas. 250 gramas de água. Ok. 60 gramas de leite em pó. Ok. 10 gramas de fermento em pó. Ok. 180 gramas de açúcar refinado. Tá? Opcional, 2 gramas de essência de baunilha. Opcional, 2 gramas de essência de baunilha. Modo de preparo. Bater todos os ingredientes juntos, menos a farinha e o fermento. Bater todos os ingredientes juntos, menos a farinha e o fermento. Por 10 minutos, ou até que dobre de volume. Modo de preparo, bater todos os ingredientes juntos, menos a farinha e o fermento, por 10 minutos, até que dobre de volume. Por último, acrescentar a farinha de trigo Certo. e o fermento. Por último, acrescentar a farinha de trigo e o fermento.
Só mais um pouco. Só vou Pode passar repetir mais. o açúcar, que eu me perdi no açúcar, a quantidade de grama. Hã? O açúcar, quantas gramas que eu esqueci, eu não anotei. A grama. 180 gramas. Certo. Um minutinho. Felipe, Oi. eu estava copiando, porque como eu entrei atrasada, eu estava copiando a primeira receita do quadro, eu não consegui terminar de copiá-la, porque tu tirou do quadro, enquanto tu Eu vou estava explicar falando. O Ian vai passar. O Ian vai passar, tá? Tá ok, então, obrigada. Tô só abrindo aqui para passar mais uma coisa aqui para vocês. É 1 minuto. Ok. Um minutinho. Tô achando que isso. Achei. Eu vou passar aqui uma receita para vocês, tá? De um bolo amanteigado profissional, tá bom? É, 500 gramas de açúcar cristal. Era ainda, Felipe, que tu tá passando 100 receitas ao mesmo tempo, só tenho 10 dedos. Só 3. Vai, pode Essa falar. terceira aqui. 500 gramas de açúcar cristal. Certo. 500 gramas de farinha de trigo. Certo. 6 ovos. Certo. 25 gramas de fermento químico para bolo, fermento tradicional. Ok. 250 gramas de margarina 80%. Ok. Emulsificante 20 gramas. Ok. Tá? Aí você vai colocar saborização 2 pontos. Ok. Para fazer o bolo de milho, 30 gramas de pó Selecta milho verde. Ó, Selecta milho verde, não é isso? Uhum. Para fazer o bolo amanteigado, 4 gramas de essência de manteiga. Ok. Espera aí. Tá? Para fazer, aí você vai, para fazer o bolo de laranja, 4 gramas de essência de laranja. Para fazer o bolo de limão, 4 gramas de essência de limão. Para fazer o bolo de maracujá, 4 gramas de... Entendeu? Pode falar, Carla. Felipe, qual a função do emulsificante aí nessas massas? Dá volume e ainda mais dá volume na massa e vai aumentar o rendimento. Obrigada. Tá? Ó, Qual é gente, o nome dessa receita? o pó é massa amanteigada profissional. O pó da Selecta, vou ver se dá para vocês verem, é esse aqui, ó. Espera que eu vou diminuir o brilho. Tá? Ele vende em saco assim, ó. Tá vendo? Tá? A partir desse pozinho, é um pó para sorvete, tá? Não vai atrás. Ah, gente, é um pó para bolo. Não vai chegar lá na loja de confeitaria perguntando para pó para bolo. Eu tava olhando, Não sabe. tava com dúvida. Então Não vai chegar lá na loja que era um pó para bolo. Não, que ele não tem. Isso aqui é um pó para fazer sorvete que a gente usa para fazer o bolo de milho, tá? Ok? E aí vocês usam a essência que vocês quiserem, tá?
esse pó, ele é espetacular e dá a cor do milho e dá o sabor do milho. É incrível. A pessoa come jurando que está comendo um bolo de milho, assim, com milho batido e tudo, tá? Ele é uma delícia. E também serve para fazer brigadeiro de milho e etc, tá? Então fica aí a dicasinha aí para vocês, tá bom? Quem quiser se arriscar, vende aí nessas principais lojas de confeitaria aqui da nossa região. Resumindo a aula de hoje, a gente falou sobre as bases da confeitaria fina, uma das, né? Falamos bastante sobre o pão de ló, sem ele a gente não vive, né? Também falamos sobre como introduzir elementos regionais dentro da confeitaria fina, que no caso vai ser a missão de vocês. Lembrando que quem não tiver os ingredientes, não tiver como ter acesso, eu quero que desenhem para eles. E quem fizer, eu quero também que bata foto e me mande, tá? Lembrando, gente, que confeitaria fina não é usar produtos caros, tá? Tirem isso da cabeça de vocês. Confeitaria fina é dar uma maior atenção ao empratamento, a como a gente vai servir aquele produto, tá bom? Dar uma olhada com outros olhos. E também a gente falou um pouquinho, eu apresentei para vocês a massa, o pão de ló de leite ninho, que é um pão de ló que eu uso bastante. E eu encerrei a aula, a gente está encerrando agora, com a massa de bolo profissional, tá? Todas essas 3 receitas são receitas minhas, é um plus. Então, eu peço que vocês exercitem, aproveitem esse tempo para vocês estarem tirando as dúvidas de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ai, meu Deus, adorei Ai, como eu queria uma lousa assim, lá na sala. Tudo que eu falasse, fosse digitando. Felipe, o Alguém? modo de preparo do bolo amanteigado é o mesmo? Professor, eu quero lhe dizer que essa lousa tem um custo, viu? Olha, gente, botaram até marca emulsificante do porco. Gente, o modo de preparo da massa amanteigada. Bater açúcar, margarina e ovos junto com os saborizantes, que é, no caso aí, o pó, as essências. Em seguida, acrescentar a farinha. Em seguida, acrescentar a farinha. Felipe, você pode repetir o modo de novo, por favor? Vamos lá. Bater açúcar, margarina e ovos até virar um creme fofo, junto com o emulsificante, tá? Bater açúcar, margarina, ovos e emulsificante até adquirir um creme. Até obter um creme fofo, onde o açúcar vai estar totalmente dissolvido, tá? Demora um pouquinho mesmo. E depois acrescentar o leite e a farinha de trigo e misturar com o auxílio de um fouet. Pronto, só isso. Entendidos? Espera aí, o leite e a farinha e pronto, né? Isso. Entendidos? Isso, na primeira batida ou na segunda? Como é, Carla? A essência, eu boto na primeira mistura ou na segunda? Na primeira mistura. Na primeira mistura, tá? Principalmente o pó, para não ter perigo de ficar grumos, que ele é muito forte. Tá certo? Eu disse a quantidade de pó? Não. 4 gramas? 30 Não, gramas. a quantidade de pó é 30 do gramas. milho né? verde para fazer esta receita. 1 minuto. 30 gramas, tu falou. Não é bem menos. Eu vou colocar aqui, mas eu acredito que seja... Depois eu passo para vocês, mas eu acredito que seja 5 gramas. Felipe, é 4 gramas. 4 gramas. Espera aí. Mas o do pó é diferente. Vou só fazer um cálculo aqui. Porque eu tenho que coisar ele gelado. Pronto, gente. É 3 gramas, tá? 3 gramas do pó. Três gramas do pó. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, dessa nossa revisão, tá? O intuito é realmente que vocês façam essas receitas, ou pelo menos pensem sobre elas, comparem com as receitas de vocês para ver se está dando tudo certo. Essa receita de massa amanteigada, ela é muito, 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 muito versátil, tá? Aproveitem ela para fazer durante o São João. Quem gosta de bolo de macaxeira, é só fazer essa massa amanteigada e acrescentar 200 gramas de macaxeira ralada crua. Fica maravilhoso também, o bolinho de macaxeira, tá? Então, aproveitem essas receitinhas aí para a gente estar se introduzindo, tá bom? E quem fizer isso, eu quero principalmente que façam pensando na confeitaria fina, tá? Os nossos insumos regionais não quer dizer que eles fiquem na confeitaria isolada, eles têm total capacidade de se transformar numa confeitaria fina, tá bom?